Olá, delícias, tudo bem com vocês? Olha só, hoje a gente começou bem nesse amarelão gostoso, uma sobremesa deliciosa, zero açúcar e zero glúten. Ah, não precisa nem dizer que isso tá top, né? E para quem tá chegando agora, eu sou Silvana Costa, sou uma apaixonada pela culinária inclusiva, que é zero açúcar, zero glúten, zero lactose, low carb, enfim. Aqui no canal a gente tem receita para todas as restrições alimentares. E hoje a gente está trazendo uma sobremesa à base de maracujá, mas fica tranquilo, não gosta de maracujá? Não pode consumir? Não tem problema, porque a gente vai dar no final do vídeo várias dicas para você fazer de inúmeros sabores diferentes aí e você vai adorar. Fica comigo. Então bora lá para essa sobremesa super fácil e rápida de fazer, daquelas que vocês adoram. Nem vai no fogo, amor. Não vai no fogo? Não vai no fogo. Ó, aqui a gente tá colocando 500 ml de leite. Eu tô usando um leite desnatado. Vocês percebem aí pela corzinha dele, né? Se vocês perceberam algumas bolinhas, não tem segredo nenhum não, gente. É que eu uso o leite em pó e preparo, e às vezes não dissolve muito bem, mas como a gente vai liquidificar, isso não é muito importante. Eu vou dar dicas no final do vídeo para você fazer toda essa sobremesa sem lactose, no caso de você ser intolerante, tá bom? Então fica até o final que você vai ver que dá para fazer também. Aqui, 200 gramas, ou seja, aquela caixinha, né, de creme de leite. Sabe aquela caixinha UHT de creme de leite? Se você tiver o creme de leite de lata, o que você vai fazer? Você vai chacoalhar bem essa lata para misturar o soro e o creme e vai usar só 200 gramas, porque a lata tem 300, né? Então a gente vai usar só 200 gramas, tá? Aqui nós temos leite condensado zero açúcar. O meu, gente, tem essa cor e essa textura porque eu uso leite condensado zero açúcar da Vital. Mas se você quiser fazer o leite condensado artesanal, que é aquele que a gente faz, que a gente até já deu aqui no canal. Então, se você não tem a receitinha dele, não se preocupe, porque se você não tem essa receita, a gente vai deixar um card aqui em cima, onde você pode pegar a receita do leite condensado artesanal. E aí você vai usar ele. São 350 gramas que a gente está usando de leite condensado. A nossa receitinha do leite condensado artesanal rende 250 gramas aproximadamente. Então você vai precisar de uma xícara e mais, eu diria que vai um quarto de xícara, mais ou menos, tá? Um quarto, um terço de xícara, certo? Bom, agora a gente vai colocar aqui o astro da receita, que é o nosso suco de maracujá concentrado. São 250 ml. Vamos fazer o quê? Bater muito bem. Quando eu falo muito bem, gente, é muito bem mesmo. Não é só aquela batidinha de 30 segundinhos, não. É 1 minuto no mínimo. Vamos bater muito bem para depois a gente colocar os outros ingredientes. Então, bora lá. Bom, agora eu vou pegar meia xícara de chá de água filtrada aqui, temperatura ambiente, e vou polvilhar, ó, 12 gramas de gelatina em pó sem sabor, tá? E aí nós vamos misturar. Primeiro de tudo, depois que a gente misturar, vai virar uma gominha, né? E aí a gente leva para derreter essa goma, para a gelatina, depois de hidratada, derreter mesmo, ficar líquida, tá? Eu vou dar dica também, depois para vocês, de outros sabores que a gente pode fazer esse pudim e que vai ficar perfeito. São sabores que eu já fiz e aí eu já passo na certeza para vocês, quantidades, tudo direitinho, porque aí a quantidade do sabor é diferente da do suco de maracujá, tá bom? Então aí eu vou passar para vocês direitinho qual a quantidade que você tem que usar para cada tipo de fruta que você for saborizar. Então, ó, já tenho aqui a gominha, eu vou levar no micro-ondas por 15 segundos para derreter. Caso você não tenha ou não queira usar o micro-ondas, você vai pegar uma panelinha, vai colocar água, vai colocar a sua tigelinha, não deixando bater no fundo, porque senão você corre o risco de estourar. E aí você fica segurando, quando essa aguinha estiver morna, já começa a derreter a nossa gelatina. Então eu preciso dela só derretida, não precisa ferver a água nem nada disso. E cuidado na hora
de você segurar para não se queimar na água, tá bom? Vou levar para derreter, eu já mostro já. Muito bem, aqui a gente tem a mistura do liquidificador que está extremamente cremosa, acho que dá para vocês perceberem, né? E aí, com o liquidificador em movimento, eu vou colocando essa gelatina. Por que em movimento? Porque se a gente colocar essa gelatina morna nessa mistura fria, ela começa a coagular, gelatificar. E aí a gente vai ter aquele pudim com gruminhos, e eu não quero, eu quero ele bem lisinho e bem cremoso. Então eu vou, a princípio, tampar o copo do liquidificador para ligar, para evitar que essa mistura suba, né? E aí depois eu vou aos pouquinhos colocando a gelatina, mas a gente vai mostrando, fica aí. Bem, aqui eu tenho uma forma, a capacidade dela é para 1 litro e 200 ml, tá? Então, é um pudim grande, não dá para colocar naquela forminha de pudim de leite condensado não, tem que ser uma forma um pouco maior. Essa minha, gente, é aquela que a gente usa no micro-ondas, mas eu gosto muito de fazer mousse, de fazer pudim que não vai no forno, né? Para modelar, porque eu acho que é muito fácil depois da gente soltar. Mas caso você não tenha, embora seja muito baratinho, você pode colocar em qualquer pote de plástico, de repente você quer fazer num outro formato, porque como não vai no fogo, então não vai ao caso, né? Pode ser também na sua forminha de alumínio. E aí, ó, eu vou colocando aqui no meio, para ela ir deitando assim aos pouquinhos, tá? Ó. Então ela é o tamanho ideal para o nosso pudim aqui. O que a gente vai fazer agora? Vamos levar para a geladeira por pelo menos umas 6 horas, tá? Ou até que ele esteja firmezinho. Não dá para levar no freezer para agilizar, tá? Não dá. É geladeira mesmo e paciência. Aí eu cubro com filme plástico para evitar que forme aquela película, né, mais seca. E aí a gente leva para gelar. E aí a gente já volta para fazer a caldinha desse pudim. Bom, então nós vamos preparar a nossa caldinha. Aqui eu tenho, ó, uma xícara de chá de água, uma xícara de chá do adoçante da sua preferência. Eu estou usando o adoçante à base de xilitol, desculpem, de eritritol. Mas você pode usar xilitol, você pode usar sucralose, você pode usar estévia. É que dependendo do adoçante, se for sucralose, xilitol ou eritritol, são usados na mesma medida do adoçante, ou seja, uma xícara, que são os famosos adoçantes para uso culinário. Então você vai usar a mesma medida que você usaria de açúcar, só o peso que vai variar, né? E se você for usar estévia, que é um adoçante mais concentrado, você vai usar em menor quantidade, mas aí você tem que dar uma olhadinha na embalagem, que na embalagem já especifica a tabela de referência para você. Aqui 2 colheres de sopa de amido de milho, tá? Então vamos misturar. E agora aqui eu tenho a polpa de 2 maracujás, tá? Que pesou 175 gramas. Eram 2 maracujás grandes, então pesou 175 gramas os 2. Mas se você quiser usar, de repente só tem um, usa só um, tá beleza, não tem problema, tá? Bom, aí você vai fazer o quê? Se você for fazer isso no micro-ondas, como eu vou fazer, tá? Aí você vai colocando de 1 em 1 minuto e vai mexendo, depois eu conto. Opa, esse aqui tá resistente, amor, não quer descer de jeito nenhum, hein? Não quer ir embora, não. Vamos que aqui não te pertence, ó. E aí, se você quiser fazer no micro-ondas como eu, você vai pôr, a princípio você pode pôr já 2 minutos em potência alta. Aí depois a gente põe de 1 em 1 até chegar no ponto cremoso que eu quero. Caso você não queira usar micro-ondas, também não encha o saquinho da Silvana, tá bom? Não encha a minha paciência. Você vai, põe numa panelinha e vai mexendo até engrossar, tá certo? Isso, no lugar de escrever que não é para usar o micro-ondas, usa a panela, gasta o tempo usando a panela no lugar de escrever que o micro-ondas é isso ou é aquilo. Mas você já sabe, amor, pela experiência desses anos que a gente tem, né? Que as pessoas querem falar alguma coisa, não importa se procede, se não procede, elas querem te ensinar as coisas, mas pra que entendeu? perder tempo com isso, né?
Cada um é cada um. Deve ter tempo sobrando, a pessoa tem que ter tempo sobrando. Tem que ter tempo sobrando, porque eu não tenho tempo para ficar comentando coisa que não interessa, que não né? faz sentido, né? Vamos lá, vou pôr 2 minutos e depois a gente vai mostrando no decorrer, tá? Do tempo aqui. Mas eu conto para vocês tudo direitinho. Vamos lá. Amores, ó, eu tirei, não mexi. Eu tirei, esperei para mexer perto de vocês, ó. Percebe que em volta já começa a querer cozinhar, mas ainda está líquido. Então, esses 2 minutos você pode pôr direto sem medo, tá? E agora a gente vai pôr de 1 em 1 até isso ficar uma caldinha cremosa. Mas aí eu já conto para vocês quanto tempo foi no meu micro-ondas. Então, eu vou voltar pro micro mais 1 minuto, mais 1, até chegar no ponto que eu preciso. Olha, amores, eu pus aqueles 2 minutos, mostrei para vocês, depois eu pus mais 1 e mais 1. Então, ao todo, foram 4 minutos. E aí já tá pronta a caldinha, tá? Ó, bem rapidinho, né? Já cozinhou o amido, tanto é que ele já ficou transparente. E agora, eu passo para um recipiente menor, já tampo com filme plástico coladinho aqui, para evitar que forme aquela película, e a gente vai deixar também gelar. Só que eu não coloco na geladeira, eu deixo para esfriar fora da geladeira, tá certo? Então não leve para a geladeira não. O pudim está na geladeira já gelando, mas esse aqui fora da geladeira, combinado? Até ficar frio, para a hora que a gente desenformar o nosso pudim, a gente já colocar essa caldinha, tá certo? E aí eu falo em seguida para vocês dos sabores que a gente pode fazer. Porque eu sei que as pessoas que gostam de maracujá como eu, amam. Mas o maracujá ou se ama ou se odeia, né? Tem gente que não gosta ou não pode consumir maracujá. É o caso de uma aluna muito querida minha, e que é uma amiga também, que é a Ana Luísa, lá do Recife. Ela não pode comer nada com maracujá. Então, Aninha, fica aí que eu vou ensinar você a fazer de outros sabores, assim como as meninas e os meninos aí do outro lado. Fica comigo que eu vou explicar direitinho. E voilá, a nossa sobremesa prontinha. Vocês viram que ela desenformou com facilidade, a gente já colocou a calda e mesmo assim, ó, ainda sobrou uma caldinha para depois a gente, numa molheira, você ir colocando à medida em que as pessoas vão se servindo. Então, vamos às considerações. Se você quiser que fique bem duro, tipo um manjar de corte firme, dá para você usar até 2 envelopes de gelatina. Eu gosto dessa textura de flan, que é essa coisa que balança, meio molinha, eu gosto. Mas se você fizer questão de fazer algo que você queira que fique mais firme, dá para usar até 2 envelopinhos, que aí você vai cortar os pedaços inteiros, assim, sem esse balanço, esse molejo aqui da sobremesa. Então, para a gente fazer de outros sabores, lembra que nós comentamos que a gente pode fazer de vários sabores diferentes? Então, se você quiser fazer de limão e de maracujá, você vai seguir a receita à risca, do jeitinho que a gente explicou, com as quantidades que nós explicamos. Caso você queira fazer de morango, de uva, de abacaxi, ou seja, qualquer outro sabor que você, de manga. Então, a gente tem uma parte de suco e uma parte de água, não tem? Então, o que a gente vai fazer? Ao invés de você usar uma parte de suco, por exemplo, uma parte de leite, aliás, né? Uma parte de suco, uma parte de leite, você pode usar, como o maracujá e o limão são bem ácidos e bem azedos, né? Você pode eliminar uma parte do leite da receita e colocar de suco. Então, se vai uma xícara de suco, por exemplo, né? Aí você vai usar 500 ml de leite, você pode usar só 250 de leite e ao contrário, e meio litro de suco. Porque aí, esse suco de uva, de morango, de abacaxi, eles não são ácidos. Então, dá para você inverter, usar mais suco e menos leite, tá? Aqui não, a gente está usando mais leite e menos suco. Por quê? Porque os sucos são muito ácidos e muito concentrados. Mas se for qualquer outro sabor, você faz o contrário, tá? Usa mais suco e menos leite, tá certo? Eu falei água, mas não é, menos leite, tá bom? Então, é muito simples. Agora, se você fizer com abacaxi em fruta, não esquece que o abacaxi, em especial, a gente precisa aferventar primeiro. Então você corta o abacaxi em pedacinhos, aferventa para ele perder a acidez e mudar o pH do abacaxi.
E aí depois você bate no liquidificador com o próprio caldo que ele vai soltar por ter sido aferventado, bate no liquidificador, passa numa peneirinha e usa o suco natural, tá bom? Se você quiser comprar também o suco industrializado, fiquem à vontade, mas sempre o suco natural é melhor. Aí dá para você, a caldinha também, usar o abacaxi em pedacinhos, tá certo? Então, dá para fazer de todos os sabores. Não gosta de um? Dá para fazer de outro, dá para você inventar sabores novos, dá para fazer de coco, usando leite de coco só. Enfim, você vai fazer aí o que a sua família mais gostar. Mas faça, porque a textura é surpreendente, é delicada, ele some na boca e você vai adorar. Antes de eu cortar, eu queria falar para vocês agora da opção que a gente tem do Seja Membro do canal. O que quer dizer Seja Membro do canal? São pacotes que a gente oferece para as pessoas que querem ser membros, né, a partir de R$ 4,99. Tem 3 valores diferentes, mas a partir de R$ 4,99 por mês você já pode ser membro do canal. E você vai ter facilidades que outras pessoas que não são membros não têm. Como, por exemplo, a gente agora na segunda quinzena de março vamos começar com um chat de bate-papo. Você vai tirar dúvida pessoalmente comigo, né? A gente vai conversar ali online com datas pré-determinadas. Você vai ter prioridade nas respostas, receber receitas exclusivas, participar de sorteios. Então vai ser bem bacana e a gente vai ficar mais pertinho. Então, se você quiser mais informações, embaixo onde está escrito o nome da receita, tem lá um linkzinho escrito Seja Membro, é só clicar. Não achou, não apareceu para você, não tem problema. Onde está a descrição do vídeo, que é todos os ingredientes que você vai usar, aí nesse lugar também tem um link que você clica e também vai para o Seja Membro do canal. Já tem bastante gente, a gente está bem feliz. Mas vem com a gente também que você vai ver que a nossa comunidade do Delícias da Sil vai fazer toda a diferença para você. Então, vamos lá? Vamos cortar? Eu já vou me despedindo aqui de vocês. Dizer que eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada por terem ficado até o final do vídeo. Um beijo muito grande no coração e fiquem com Deus. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, a textura de flan que ele fica. Olha aqui, ó. Ó. Eu vou passar para cá, ó. Olha só como ele tá dançando aqui, meu povo. E é lógico, né, que a Silvana gosta da coisa, né? Com um pouquinho só mais de calda, né, amor? Só um pouco? Um pouquinho. É coisa simples, coisa bobinha, né? Coisa pouca. Então, olha, ele é tão delicado que eu pus tanta calda, amor, que eu desmoronei o bichinho. Você viu? Eu vi. Que eu fiz? Mas elas já estão acostumadas. Você segurou com a colher, né? Você fez um corte. Fiz um buraquinho nele. Olha aqui, gente. Olha o balanço disso. Olha isso. Ah, quiser fazer em forminhas individuais também, né? Já botar em tacinhas, fazer em forminhas individuais, beleza. 5 dias sobre refrigeração é a durabilidade desta delícia da Sil. Um beijo muito, muito, muito grande, um abraço apertado. Fiquem com Deus.